Olá, meu aluno, seja bem-vindo a mais um bloco de exercícios da Banca VUNESP. Agora nós vamos entrar em questões que envolvem o assunto pronome. Enfim, pronome relativo, pronome oblíquo, colocação pronominal, essas questões aí da Banca VUNESP. Tudo bem? Bom, seja bem-vindo a mais um bloco e vamos que vamos. Questão número 11 diz o seguinte: considere o seguinte trecho do texto. Vou te dar um trecho. Os dados do ranking universitário, publicados em setembro de 2013, trazem elementos para que tentemos desfazer o mito. Assinada a alternativa em que os pronomes que substituem as expressões de destaque estão corretamente empregados, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Legal? Bom, então lá vou eu. Quando você trabalha com isso aqui, objeto direto, objeto indireto, vamos pegar aqui só um bizu rápido sobre isso, para que possamos aí dar sequência. Normalmente, quando você trabalha com pronome, você tem a noção de o, a, os, as, sendo os pronomes oblíquos átomos de terceira pessoa, seja do singular ou do plural, o, a, os, as. Naquela tabela lá do primário que nós estudamos, né, com uma tia lá no colégio, eu, me, mim, comigo, tu, te, ti, contigo, ele, ela, se, o, a, lhe. Então, quando você trabalha com esta tabela, o que nos interessa aqui, neste quadro bizu, é o emprego do pronome oblíquo átomo na terceira pessoa. Tá? Então, normalmente eles servem para substituir objeto direto e objeto indireto. Isso é o normal em relação a complemento verbal, dentro de uma prova de concurso. Então, quando você for substituir um objeto direto, tá legal? Você vai usar de três formas possíveis. Regra geral, quando o verbo terminar em R, S ou Z, e quando tiver terminação nasal. Regra geral, o, a, os, as. Então, ó, comprei, verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto. Então, o livro, eu tenho o objeto direto. Legal. Se o verbo não tem terminação nasal, o que é terminação nasal? An, en, in, on. Se o verbo não termina em R, S ou Z, logo, regra geral que eu vou usar. Eu vou colocar uma caneta azul para substituir. Fica comprei. Comprei. O livro é singular e masculino, então fica comprei o. Tudo bem? Bom, na segunda nós temos fiz o bolo. Quem faz, faz alguma coisa. Verbo transitivo direto. O bolo, objeto direto. Só que fiz termina em quê? Em Z. Quando terminar em Z, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a última consoante. Seja R, S ou Z. Tanto faz. Vamos retirar. Retirando fica fi. Então a substituição fica fi, singular e masculino, lo. Filo. Aquela famosa frase do professor de língua portuguesa Jânio Quadros. Ele era professor. Filo porque quilo. Ele usou o lo, né, na frase. Ah, professor, mas essa frase está errada por outro motivo. Não pelo erro de substituição. Tá legal? Compraram o livro. Lá vou eu. Verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo direto. O livro, objeto direto. Compraram. Olha, tem terminação nasal. An, en, in, on. Ou seja, com terminação nasal, eu uso no, na, nos, nas, e não lo, lá, los, las. Então, fica com prarão no, porque é o livro. Se fosse os livros, nos. A bola, na. As bolas, nas. E assim sucessivamente. Bom, para o objeto direto nós temos. E para o objeto indireto, vou colocar aqui na caneta preta, só para a gente ter uma ideia. Para o objeto indireto, nós temos o lhe. Legal? Então, o objeto indireto nós vamos usar o lhe na sua forma singular ou plural. Então, pode ser lhe ou lhes. Então, tradicionalmente, nós temos esses pronomes que substituem os complementos verbais, objeto direto e indireto, na língua portuguesa, tá?
Vou colocar aqui um exemplo. Olha só. Obedeceu ao papai. Obedeceu ao papai. Então vamos lá. Trabalhando. Quem obedece, obedece a alguém, a alguma coisa. Então ele é um verbo que pede um complemento com preposição a. Então ele é um verbo transitivo indireto. Se é transitivo indireto, ao papai, vai ser chamado de objeto indireto. Olha a preposição aqui. E para representar, para substituir o complemento verbal objeto indireto, eu uso quem? Eu uso lhe ou lhes, em se tratando de pronome oblíquo átono. É o caso. Então fica obedeceu lhe, porque ao papai é um objeto indireto e tem aí singular e masculino. Então só o singular já seria lhe. Tudo bem? Tranquilo? Então nós temos aí um resumo, um bizu aí, um apanhado geral. Agora vamos pegar a questão número 1. A questão número 1 diz o seguinte: os dados do ranking universitário, quer que você substitua, em setembro de 2013, trazem elementos, olha só, trazem. Quem traz, traz alguma coisa. Verbo transitivo direto. Trazem determinação nasal. E elementos é objeto direto. Então, de cara, nós temos trazem-nos. Como possível, ou coloca na ordem os trazem. Coloca na forma geral, né, da regra geral, os, bota o trazem na posição aí, hoje na posição de próclise. Então cabe a ênclise, cabe a próclise. Por que cabe a próclise? O que é próclise? Próclise é quando o pronome está antes do verbo. E quando isso é possível na língua portuguesa? Olha, só não pode ser usada em uma situação, no início de uma oração. Quando, por exemplo, quando eu falo assim, te amo, o te é o pronome que está iniciando a oração, não tem nada antes dele. Então não cabe o uso da próclise. Agora, tirando isso, a próclise ela é sempre bem-vinda. Então você pode falar trazem-nos ou os trazem. As duas maneiras estão corretas. Então, de cara, a letra A, ela já envolve, de cara, já envolve o trazem-lhes. Só que o lhes é para objeto indireto. Nós estamos com elementos, sendo objeto direto. Então, de cara, a letra A já foi para o espaço. Vamos lá na letra toda. Na letra B, trazem-lhes, mais uma vez, está fora. Na letra C, os dados do ranking universitário publicado trazem-nos, por enquanto é boa. Letra D, trazem-nos, é boa. E na letra E, trazem-os. Não. Se tem terminação nasal, tem que fazer trazem-nos. Então também está fora. Então a gente eliminou de cara 3 opções. Olha que bacana isso, né? Aí vamos analisar aqui. Que tentemos desfazer o mito. Quem desfaz, desfaz alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto. O mito, objeto direto. Que termina em que o verbo? Em R. Eu vou tirar o R. Então fica desfazer, porque virou uma oxítona terminada em E. Desfazer o mito. Desfazer-lo. Tá legal? Então você tem aí mais uma opção. Letra A já eliminou, também eliminou de novo, ele botou lhe. Na letra B, aqui por enquanto é bom, mas aqui está errado por causa do lhes. Na letra C, ele botou o nos e colocou o lo, certo e certo, é a boa. Na letra D, ele colocou o nos, mas colocou o lhe, está fora. Na letra E, ele colocou errado aqui e errado aqui, porque ele usou o no. Na verdade, deve ser o lo retirando o R. Né? Então está completamente errada. Só ficamos com o gabarito letra C de casa. Então, questão número 11, letra C. Uso de pronome. Caraca, Pedro, muito tempo que eu não via isso. Então, vamos começar a ver mais. Legal? Vai cair na sua provinha. A banca Vunesp adora pronome. Tá? Então, se você pensar assim, qual outra banca, grande banca que adora pronome? É a banca Fundação Carlos Chagas, né? Mesma linha. Então, cuidado aí. Questão número 12.
assinar a alternativa correta quanto ao emprego e a colocação do pronome, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Vamos lá. Os sem-teto depredaram 8 condomínios, por isso foi necessário que reformassem-lhes. Olha só, foi necessário que reformassem. Primeiro erro, quem reforma, reforma alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto. Então, pela regra geral, seria reformassem os 8 condomínios, não é isso? 8 condomínios. Então, seria reformassem. Aí, se fosse pela regra geral, você colocaria os. Mas, como reformassem tem terminação nasal, se fosse o caso, eu colocaria nos. Reformassem nos. Lhes, impossível. Ponto. Mas o segundo passo é o seguinte. Vou até trocar a caneta. Na língua portuguesa, existem algumas palavras que são chamadas de palavras atrativas. Uma delas é a palavra negativa, que eu acho que é a mais conhecida. Não te amo. Não te amo. Esse te foi puxado, está preso por causa da presença da palavra atrativa não. Só que aqui eu tenho uma conjunção integrante. Isso foi... por isso foi necessário que quando isso aqui tudo, uma oração inteira pode ser trocada por isso, se chama de conjunção subordinativa integrante. E toda conjunção subordinativa, ela também funciona como palavra atrativa, ou seja, ela puxa o pronome para antes do verbo. Então, automaticamente, ele volta à sua forma geral. Então ficaria que reformassem, desculpe-me, que os reformassem. Por quê? Porque nós temos aqui uma palavra atrativa, temos o objeto direto representado pelo pronome e o verbo transitivo direto. Então, a forma correta seria esta aqui. Então, a letra A está totalmente errada. Tudo bem? Tranquilo? Vamos à letra B. Na letra B nós temos os sem-teto depredaram 8 condomínios, por isso foi necessário que reformassem eles. Olha só, quando você trabalha com pronome, ele colocou para você substituir os 8 condomínios por eles. Eles até poderia ser usado como um pronome oblíquo tônico da língua portuguesa, um pronome oblíquo tônico de terceira pessoa. Só que todo pronome oblíquo tônico, ele é obrigatoriamente preposicionado. Então, ó, é obrigatoriamente preposicionado. Perceba, poxa, mas o verbo é transitivo direto, ó. Quem reforma, reforma alguma coisa, verbo transitivo direto. Não pede preposição, ok, mas você vai ter que colocar, porque a natureza do pronome exige. Então, eles ficaria qual? Qual preposição eu coloco? A. Então, isso aqui poderia ficar da mesma forma que a de cima, que os reformassem, usando aí o pronome oblíquo átono, ou que reformassem a eles. Que reformassem a eles. Então, cuidado, porque as duas formas estão corretas, mas esta aqui não. Faltou a preposição a. Pô, Pedro, como é que seria isso aqui? Verbo transitivo direto e objeto direto preposicionado. Você está usando um pronome oblíquo tônico. Pode? Pode. Desde que seja preposicionado. Quer ver um exemplo? A gente fala muito no dia a dia, aí, você viu ele, você chamou ele,
Você convidou ele, todas as situações, objetos diretos. Ó. Você viu, quem vê, vê alguma coisa. Você chamou, quem chama, chama alguma coisa. Você convidou, quem convida, convida alguma coisa. Se são objetos diretos e você quer usar o ele, pronome oblíquo tônico, ele, tem que ter preposição. Mas o verbo não pede, porque é transitivo direto. Ok, você vai usar a preposição a. Então você pode falar, você viu a ele, você chamou a ele, você convidou a ele, ou você o viu, você o chamou, você o convidou. Você pode usar o pronome oblíquo áquino, mas se você quiser usar o tônico, sem problemas. Só que tem de haver preposição. Tudo bem? Bom, então a letra B também foi para o beleléu. A letra C, nós temos os sem-teto. Depredaram 8 condomínios. Por isso, foi necessário que lhes reformassem. Já vimos que não. Necessário que os reformassem. Então, fora. Outra. Os sem-teto depredaram 8 condomínios. Por isso, foi necessário que reformassem nos. O nos até ficaria legal. Só que eu tenho aqui uma palavra atrativa, que é a conjunção subordinativa integrante. Ela é palavra atrativa. Então, como a questão envolve, vamos voltar lá no enunciado, a questão envolve emprego e colocação, o erro existe ali na colocação, porque o pronome tem de estar antes do verbo, ele foi puxado, atraído pela conjunção integrante, tá legal? Então isso aqui está errado, erradíssimo. E a letra E, os sem-teto depredaram 8 condomínios, por isso foi necessário que os reformassem. Ó, este que, sendo uma conjunção subordinativa integrante, ela é palavra atrativa, reformassem, quem reforma, reforma alguma coisa, verbo transitivo direto, e o os funcionando como objeto direto, sabendo que esse cara é um pronome oblíquo átono, que é atraído pela palavra atrativa, e este cara aqui é o verbo, se você fosse fazer uma análise morfológica. Tudo bem? Então, a questão tem como gabarito letra E. Estamos falando da questão número 12. Vamos lá, seguindo. Questão número 13. Em os Stevensons, naquela noite, convidaram Helga e o esposo. Para o jantar. Os termos destacados estão substituídos pelo pronome pessoal oblíquo adequado, segundo a norma padrão em. Então, olha só. Convidaram. Quem convida, convida alguém. Ele é um verbo transitivo direto. Convidaram Helga e o esposo, objeto direto. Sabe o que acontece? Nós temos aqui um verbo transitivo direto com terminação nasal. Olha o que nós temos aqui. Verão, terminação nasal. E nós temos um objeto direto formado por Helga, que é uma palavra feminina, mais o esposo, que é uma palavra masculina. Então nós temos um verbo transitivo direto com terminação nasal e um objeto direto que vai ter que ser usado no singular ou no plural? E aí? No plural, só que no plural masculino. Então, objeto direto sendo masculino e plural ao mesmo tempo. Se ele tem uma terminação nasal, eu uso no, na, nos, nas. No, na, nos, nas. Então fica o verbo transitivo direto mais o objeto direto nos. Então, letra A. Convidaram os. Pode? Não. Porque quem convida, convida alguém. Se aqui existe uma terminação nasal, eu uso nos. Então, fora. Letra B. Convidaram-los. Não. Porque se tem um verbo transitivo direto, que convida, convida alguém, e uma terminação nasal, eu uso nos.
Convidaram-lhes? Não, porque se ele é um verbo transitivo direto, eu não uso lhes. Lhes é para objeto indireto. Aqui tem de usar o nos. Convidaram-nos. Gabarito letra D de dado. Quem convida, convida alguém. Verbo transitivo direto. Nos, objeto direto. E por que eu usei o nos? Porque aqui tem uma terminação nasal. E na letra E, convidaram nas. Nas não, errou no gênero. Porque a Elga e o esposo, somando, havendo um masculino, ele prevalece no plural. Então seria nos. Convidaram-nos. Porque ele é um verbo transitivo direto que tem uma terminação nasal. Então, questão número 13, gabarito letra D de dado. Vamos lá para o item 14. Assinale a alternativa em que o trecho vejo-me olhando o sujeito, vejo-me olhando o sujeito na mesa ao lado e espremendo o cérebro feito um limão. De onde eu conheço esse cara? Está corretamente reescrito, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, temos as expressões destacadas substituídas por pronomes, que é uma correta. Bom, vamos lá. O que ele fez? Olhando o sujeito. Vejo-me olhando o sujeito. Quem olha, olha alguma coisa. Verbo transitivo direto, o sujeito, objeto direto. O sujeito na mesa ao lado. Pronto. Ele jogou tudo isso no mesmo bolo. Tudo é objeto direto. Então você tem, olhando, não tem terminação nasal e nem termina em RS ou Z. Então, regra geral, ficaria olhando o. Vejo-me olhando o. Legal? Então ele fala, vejo-me olhando o. Na primeira, tá legal, primeira parte. Vejo-me olhando-lhe. Na segunda está errada, porque ele usou o lhe para objeto direto, e isso não pode. Na terceira, vejo-me lhe olhando. Olha que ele usou o lhe mais uma vez, não pode. Na letra D, vejo-me lhe olhando. Ele usou o lhe para objeto direto, não pode. E na letra E, vejo-me olhando-o. Por enquanto é boa. Então nós temos eliminada C, eliminada D, eliminada B. Só estamos com duas. Aí vem assim. De onde eu conheço esse cara? Quem conhece, conhece alguém. Verbo transitivo direto. Esse cara, objeto direto. Se é objeto direto, seria o. Não tem terminação nasal. Nem termina em RS ou Z, o. Que pode ser conheço ou conheço ou conheço. Não cabem as duas. A próclise é bem-vinda. Então, na letra A, está aqui onde eu o conheço. Está boa. E na letra E, onde eu conheço-lhe. De onde eu conheço-lhe. Não. Porque quem conhece, conhece alguém. Verbo transitivo direto. Caberia o a. Aí ele botou lhe. Então está eliminada de cara. Vamos voltar lá. Gabarito da questão número 14, letra A. Legal? Vamos lá. Questão número 15. Nos trechos a seguir, o pronome pessoal oblíquo substitui adequadamente os termos destacados em. Ele quer adequadamente. Contrariando esses ideais. Quem contraria, contraria alguma coisa. Verbo transitivo direto. Esses ideais, objeto direto. Então fica contrariando os. Não tem terminação nasal, nem termina em RS ou Z. Seria contrariando os. Então isso aqui está fora. Verbo transitivo direto, objeto direto. Nem todos os casais buscavam a bênção. Quem busca, busca alguma coisa. Verbo transitivo direto. A bênção, objeto direto. Só que aqui tem uma terminação nasal. Então fica buscavam na. Quem busca, busca alguma coisa. Verbo transitivo direto, na. Objeto direto. Então, letra B está fora. Letra C. Os noivos deveriam apresentar à autoridade. Apresentar alguma coisa à autoridade. Então, olha,
Quem apresenta, apresenta a alguém. A autoridade aqui. A autoridade. Ao chefe, ao desembargador. A autoridade. Objeto indireto. E o objeto indireto eu uso lhe. Então ele botou apresentá-la. Teria que ser apresentar-lhe. E não a. Então tá fora. Letra D. Além de aguardar denúncias, quem aguarda, aguarda alguma coisa. Verbo transitivo direto. Denúncias, objeto direto. Termina em quê? Em R. Então fica aguardar denúncias. Aguardar las. Lolá, los, las. Quando termina em R, S ou Z, eu retiro o R, o S ou o Z e coloco lolá, los, las. Então você tem aqui um verbo transitivo direto e objeto direto. Fora também. E aí, para burlar essas normas. Quem burla, burla alguma coisa. Verbo transitivo direto. Essas normas, objeto direto. Então nós temos burlar, que termina em R, tirou o R, ficou sem R. E uma oxítona que termina em A, acentuada, burlar. Las, porque essas normas é plural e feminino. Então verbo transitivo direto, lá, las, né? Objeto direto, tá certo. 15, gabarito, letra E, de escola, tudo bem? Vamos seguir. Tem que fazer uma revisão mesmo, não tem essa? Vamos lá. Considere o trecho. O editor do jornal solicitou aos pesquisadores que... Ou seja, solicitou aos pesquisadores. Quem solicita, solicita alguma coisa a alguém. Solicita o quê? Vou deixar aqui como transitivo direto e indireto, para você pescar aqui o que eu estou falando. Beleza. Então é um verbo transitivo direto e indireto. Qual é o objeto direto? Que trouxessem para ele os resultados da pesquisa sobre o efeito estufa. Isso tudo aqui seria o objeto direto. E o objeto indireto? Aos pesquisadores. Ele quer que você substitua primeiro o objeto indireto. Então a gente já sabe, solicitou aos pesquisadores, solicitou lhes. Então, de cara, a letra A letra B e a letra C já estão o quê? Eliminadas. Ponto, de cara. Aí depois ele vem que trouxessem para ele os resultados. Dentro do seu objeto indireto tem uma oração. Este cara aqui é uma conjunção subordinativa integrante, que é a palavra atrativa. Tá aqui, ó, palavra atrativa. Ela puxa e quem traz alguma coisa para alguém. Trazem o que? Os resultados da pesquisa, objeto direto, né? Para quem? Para eles, que vai ser o objeto indireto. Então não é o, não, claro que não, é o que? E. Então você tem aí gabarito da questão número 16, letra E de escola. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Vamos lá, só mais um pouquinho. Então, questão 16. Vamos fechar aqui esse bloco, que daqui a pouco a gente vai começar com o pronome relativo no próximo bloco. Já, já. Grande abraço, valeu.